O Roberto Gomes Bolanhos adorava fazer um monte de piadas de duplo sentido em suas obras. E será que em Chaves foi diferente? Bem, pode ser que sim ou que não, mas o mais provável é quem sabe. Quer ver mais momentos como esse e também as explicações de certas cenas meio suspeitas? Relaxa que eu te conto tudo. Então se prepare para varrer o chão e não deixar nenhuma só rodinha e vem com a gente. Esse bordão é muito bom, é muito clássico e eu vou explicar sobre essa piada. Só que primeiro eu quero falar sobre esse momento aqui. Viu como eu não sou tão tonto como dizem? Não, Chavinho, você é inteligentíssimo! Obrigada! Yahoo! Aliás, também se trata de uma das piadas que vocês mais comentaram e mais quiseram ver aqui no canal. Tô falando daquele episódio em que a Chiquinha quer porque quer de todas as formas comer o franguinho da Dona Clotilde. Ela acaba comendo tudo sozinha e, é claro, passa mal. Também, imagina, comer um frango inteiro, ainda mais uma pessoa desse tamanho. Logo depois, o Chaves fica curioso para saber o que aconteceu com a Chiquinha e aí temos esse diálogo. O que está procurando? A Chiquinha. A Chiquinha. Ela não pode sair. Tá na cama com 39. Cabem todos? A piada faz sentido e é bem nítida, só que teve uma galera que levou para um extremo, entendeu uma coisa muito maliciosa que, não galera, com certeza não foi a ideia do Chespirito. A intenção da piada é somente falar sobre a Chiquinha estar com 39 pessoas cabendo em uma cama, mostrando a ingenuidade do garoto ao levar a frase muito ao pé da letra. Isso. Nesse momento, o Chespirito não quis dizer nada pesado, mas eu tô falando que o cara é santo? De forma alguma. Tem certos momentos que tem umas piadas maliciosas, sim senhor. Na primeira parte que já fizemos desse mesmo tema, nós falamos sobre um certo episódio que tem piadas muito boas, inclusive uma é essa aqui. Mas eu não posso dizer porque o Kiko me disse que a mãe dele não quer que o senhor fique sabendo dos chifres. E outro momento maravilhoso, a cereja do bolo, é esse. Eu vou contar a verdade antes que o Kiko exagere as coisas. Fui eu que coloquei os chifres. Isso foi só pra matar a saudade e te dar um certo gostinho do que tá lá na primeira parte. Se você quiser ver depois, o link tá aqui no card. E eu também já tô matando a saudade dessa minha camiseta da Insider, que é a patrocinadora desse vídeo. Pra quem não sabe, o pessoal da Insider conseguiu desenvolver uma camiseta toda tecnológica que não fica amassada no corpo e nem mesmo fica com aquele fedor de sovaco. Sabe como? Olha aí, será que não foi mágica da bruxa do 71? Não se trata de bruxaria, mas sim de um tecido especial que é muito gostoso ao toque. Sério, é melhor do que algodão, na real. Eu já tô usando essa tech t-shirt há uns bons dias e tô adorando. Eu só deixo ela pendurada e coloco no corpo rapidinho, fácil demais, nunca tá amassada, não desbotou nadinha. E é claro, eu tô usando sempre, mas lavando, né? Como diria o professor Girafales, higiene e não higino é sumamente importante. E eu também aprendi com Chaves que tomar banho todos os dias é importante contra os micóbrios e é gostoso demais. Vê se aprende com meu pai, que todo sábado toma banho. Falando sério, galera, isso aqui é investimento, porque com certeza suas roupas da Insider vão durar muito, assim como as meias e até a cueca, que não enrola na perna, também é muito boa. Enfim, tudo sensacional e... adivinha só, temos cupom de desconto especialmente para você. Conversa! Se liga no link do site da Insider que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. É só entrar lá, selecionar os itens que você quiser e para ganhar 12% de desconto é só inserir o cupom CHAVES12. Facinho, facinho. Mais fácil sustentar um burro a pão de ló. Eu já provei e tenho certeza que você também vai adorar. Tem modelos masculinos, femininos, tem para todo mundo. E o melhor de tudo é que você nem precisa de um vale de 1 milhão de cruzeiros para colocar mais tecnologia no seu guarda-roupa. Eu também vou lhe comprar roupas novas. Você vai comprar roupa pra mim? Não tá vendo que assim o senhor parece um saco de batatas? E já que eu falei sobre se vestir bem e tomar banho, lembra da história do banho do Chaves que teve trocentos remakes nos anos 70? Sim. Pois é, e nos anos 80 e 90 Também. tem uma cena que sempre se repete e é muito importante. Tudo bem, nem sempre ela acaba rolando da mesma forma ao pé da letra, mas a situação toda é similar. Tô falando desse diálogo aqui. Que milagre, senhor, por aqui. Ele veio pra dar banho no Chaves. Não! Em primeiro lugar, eu não vim aqui para dar banho no Chaves, não. Vim para dar banho na Dona Florinda. Não.
E aí, no remake que foi realizado em 84, tudo acontece de forma bem parecida, tirando que temos o Nhonho no lugar do Kiko, e aí ele fala que o professor Girafales foi dar banho no Chaves e tal. E olha só como o diálogo funciona. En primer lugar, yo no vine aquí a bañar al Chavo del Ocho. Yo vine a bañar a Doña Florinda. No, ay, no, digo, vine a traerle este humilde obsequio. Convenhamos que o mestre fala menos com o ar de quem se confundiu e mais com o ar de quem se soltou um pouco demais. Mas na versão de 91, já na fase final do seriado, essa cena foi levada para outro patamar. O professor acha que está falando com o Chaves, mas se liga na reação da Dona Florinda. Esta pessoa merece toda a minha atenção. Eu, pessoalmente, me encarregarei de dar um banho nessa pessoa. E eu o farei com minhas próprias mãos. Sim. Bom, eu não preciso explicar muita coisa assim, né? Ficou bem claro. Até mesmo essa cena que rola na sequência. Não gostaria de entrar e tomar um banho de regador. Não, quer dizer, não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café. Não vai ser muito incômodo. E até no último episódio de todos, teve piada de duplo sentido entre esse casal. Em 92 rolou a aula de inglês e numa certa pergunta do professor, olha a resposta que a Pops dá e também todo o resto do diálogo. Pops, como se diz cachorro em inglês? Chimbica. Não. Sim, a minha tia Florinda tinha uma cadela inglesa que chamava Chimbica. Mas eu não estou falando da cadela da sua tia Florinda. Ai, que coisa mais feia. Agora, toda vez que você vê alguém falando que Chaves era um programa ingênuo, sem malícia, você vai lembrar dessa cena, desse vídeo e desculpe por estragar a sua infância. O senhor está desculpado. Há pouco tempo nós falamos sobre uma piada sem sentido que acontece quando o Seu Madruga resolve trabalhar como carpinteiro. E aí as crianças aproveitam um tempo livre para brincar com as ferramentas e temos essa cena. Aí, então com o que é que eu vou brincar, Chaves? Com as porcas. Chaves! Como eu já disse no outro vídeo, aqui a culpa, com muitas aspas, foi da equipe de dublagem que colocou a palavra porcas ali como se referisse a alguém de forma bem pejorativa. Mas a parte mais pesada, digamos assim, ficou somente na versão dublada. No idioma original, a cena é desse jeito. Ay, entonces yo con qué voy a jugar? ¿Con la cola? Chavo! No vídeo que tá aqui no card você vai entender melhor porque cola é tão engraçado assim. Mas resumindo, essa palavra em espanhol pode significar o líquido que une coisas, assim como a cola de verdade pra gente aqui no Brasil, assim como também rabo de animais e bunda. Ou seja, continua com duplo sentido? Sim, mas não é tão agressivo quanto imaginar que o Seu Madruga pudesse se referir a mulheres como porcas, né? Correto. Outra mais ou menos parecida e que também rola no segundo pátio é quando o Madruguinha resolve tirar melodias do violão e não lágrimas. Gosta de música, Chaves? Sim, mas também gosta disso que o senhor está fazendo. Por conta de toda a conversa que rola em volta do instrumento, que aliás gera piadas muito boas e se torna um dos episódios mais legais do seriado, acontece um monte de confusões com certas palavras. Principalmente quando a Dona Florinda e o professor Girafales ouvem a conversa de longe. Também o seu Madruga disse que ele gosta muito das velhas. Kiko, você gosta das velhas? E também nessa frase do Kiko. Não se preocupe, mamãe. Eu não gosto das velhas. E olha, eu acho que eu nunca vou gostar. Aqui a ideia é trazer esse duplo sentido para fazer com que o Seu Madruga parecesse um cara vulgar, mulherengo mesmo. Mas é claro que o assunto de verdade não era sobre mulheres velhas, e sim somente sobre canções. Eu também adoro as canções velhas. Bom, as canções velhas bonitas, porque também tem aquelas canções feias, não é? O senhor não gosta das feias? Não, claro que não, claro que não. Ainda assim, eu adoro como o Roberto conseguia mesclar tantos elementos diferentes nos seus roteiros, criar tantas piadas com duplo sentido e fazer com que todos os personagens citassem essas palavras e, enfim, tudo funcionava muito bem. Sim, mas o seu Madruga só gosta das bonitas, porque também tinha velhas feias, não é? E continua tendo, Chaves. E isso me dá uma boa ideia para a palavra-chave, hein? Quando o assunto é música, você gosta mais das velhas
ou das novas? Gosta mais de sons antigos, de 1900 e não interessa? Ou então você tá mais antenado nas novidades e nas músicas de último tipo? Aproveita para falar também os gêneros musicais que você gosta, suas bandas preferidas, seus cantores favoritos, enfim, comenta aí. A Dança das Horas, de Tchaikovsky. Aí, se quiserem, eu posso tocar o que a gentalha gosta. Enquanto você comenta, eu vou voltar lá pro comecinho do vídeo, porque eu sei que eu deixei vocês na mão, falei sobre a piada da rodinha, fui embora falando de um monte de outras cenas, mas chegou o momento. Isso acontece na história das bombinhas da Chiquinha, e o episódio já começa com treta. Bruxas! Eu disse bruxas, porque vendo rojões, bombinhas e bruxas. E também com sujeira. Pouco depois, a Dona Florinda fala para o Chaves varrer o pátio e dá uma moeda para ele. Aí sim, vem a piada. Toma. Obrigado. Mas eu não quero ver nenhuma só rodinha. O menino pensa que a Dona Maguila tá falando sobre a bunda dele. E vou dizer que a equipe de tradução e dublagem mandou muito nessa adaptação. Afinal, Rodinha casou muito bem com o formato do confete e eu nunca fiquei tão sem graça assim em um vídeo do Vila do Chaves. Você sabe muito bem o que o Chaves entendeu e o que eu tô falando, e sim, é o que o garoto pensou mesmo e é o que ele cobre. Já em espanhol, a cena também tem um duplo sentido, mas é um pouco diferente, se liga. Toma, pero no quiero ver ni una sola colilla. Como eu já expliquei, cola pode significar bunda. Então, colilha funciona como diminutivo da palavra, ou seja, pode ser o rabinho. Só que cola em espanhol significa muitas coisas, geralmente como a parte final de algo, uma extremidade. E no caso, ela fala da colilha de cigarro. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo, fica bom. Traduzindo, ela não quer ver nenhuma bituca de cigarro no chão. Então, quando ela pede para o Chaves limpar e fala, ó, eu não quero ver nenhuma bituca de cigarro, ela quer dizer assim, eu não quero ver sujeira nenhuma, sequer uma bituca de cigarro, ou seja, uma coisa tão pequenininha. E por isso eu volto a dizer, equipe de tradução e dublagem de Chaves mandaram muito. E só um parênteses, uma curiosidade é que colilha pode ter o mesmo significado em inglês de butt, que também quer dizer bunda e pode se referir à bituca de cigarro. E por conta de trazer curiosidades assim, acho que já merecemos o seu like aí no vídeo, seu joinha conta demais pra gente, fortalece muito o nosso trabalho, faça sua inscrição também, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, porque assim todo mundo ganha, nós e você. E quando é que eu ganho? Quando der o contrário. Esse episódio das bombinhas era um clássico do SBT, mas tem uma outra história que só chegou ao Brasil muitos anos depois e que também tem piada de duplo sentido. Tô falando de Brincando de Bombeiros, que só estreou no SBT em 2014. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que acabou de insinuar que eu sou meio burro. Não, papai. O senhor não faz as coisas pela metade. A história funciona com um molde bem tradicional de Chaves. As crianças brincam no pátio com alguma coisa e geram vários problemas para os adúlteros. Nesse caso, antes de brincar de bombeiros, eles resolvem brincar de astronautas e aí ficam mexendo na chave geral o tempo todo. 5, 4, 3, 2, 1, 0! E o seu Madruga fica muito irritado. Agora eu mandei o Chaves até o planeta Urano. O senhor sabe que tem um planeta que se chama Urano. Mas a piada de duplo sentido aparece nesse diálogo entre Chaves e Chiquinha quando resolvem mudar a brincadeira. Boa tarde, senhor bombeiro! Você gosta do meu corpo? O quê? Perguntei se gosta do meu corpo. Mas o que isso tem a ver? Ora, eu tô falando do corpo de bombeiros. Convenhamos que ver as duas crianças falando isso é muito estranho. Mas o Chaves fala com uma ingenuidade, com uma inocência muito grande, assim como comentei já anteriormente. Conclusão muito breve. O seriado não é tão ingênuo assim, mas o personagem é. E essa ingenuidade toda do Chaves fica ainda mais evidente quando o seu Madruga ouve a conversa. Sim. Ah, mas é claro que eu gosto muito do seu corpo. Chiquinha, já disse que não gosto que fique brincando de telenovelas.
Logicamente, ele não entende que se trata do Corpo de Bombeiros e pensa que a Chiquinha tá falando do corpo do Chaves. Por isso, ele comenta sobre as novelas. E como você bem sabe, principalmente por conta do SBT que sempre transmitiu novelas mexicanas, por lá a teledramaturgia é bem pesada no drama, no romance, coisa do tipo. Bem, eu me encarrego de tudo. Já na saga das Novas Vizinhas, que são aqueles episódios que contam com Patty e Glória, temos um diálogo entre o Seu Madruga e a Bruxa do 71 e eles falam sobre um certo filme. Olha, um dia desses nós fomos ao cinema ver Terremoto, aquele filme, sabe? E quando começou a tremer tudo... Sim, aquele filme que treme o cinema. Esse. Só que quando a Dona Clotilde fala sobre as mulheres se abraçarem, quando rolam cenas mais tensas, o Mamá tem uma outra ideia. Que tal fazer um terremoto comigo? Como é? O filme do terremoto. Ah, sim. Terremoto. Isso. Bom, fazer um terremoto. Mais uma daquelas piadas que eu não preciso explicar muito, vocês vão me colocar em saia justa, mas é o que vocês estão pensando mesmo. Agora, no idioma original, o que será que o Seu Madruga disse? La invito a encuentros cercanos conmigo. ¿Qué dijo? Esa y los platillos voladores. Ah, sí. Encuentro cercano. Esa. Ele convida a Glória para assistir Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é um filme lançado em 78 e foi dirigido pelo Steven Spielberg. E adivinha só, esse episódio também é da temporada de 78. Sabia dessa? Não. E a frase do Seu Madruga, mesmo falando sobre um outro filme, continua com um grande duplo sentido. Ele diz, La invito a encuentros cercanos conmigo. E o título do filme em espanhol saiu como Encuentros cercanos del tercer tipo. E meu espanhol tá começando a melhorar um pouco, hein, galera? Eu juro que eu tô me esforçando. Não tá aquilo que se diga, minha nossa, aquilo a cucaracha, mas tô tentando. É melhor do que nada. Ele mudou algumas poucas palavras para essa piada funcionar, até porque lá no México não saiu como contatos imediatos, mas sim encontros imediatos. Entendeu agora que o Seu Madruga tem uma brecha muito maior para chamar a Glória para um encontro? E aí não tem toda a malícia que carrega o terremoto. Totalmente de acordo. Ah, e só para deixar claro, o filme Terremoto também existe, viu? É um longa-metragem de 74, estrelado por Ava Gardner e Charlton Heston. E você se lembra do nome desse ator de um outro lugar? Quer dizer que o Charlton Heston abandonou as filmagens? Sim, senhor. Mas foi tudo por culpa daquele maluco que pensa que é o homem nuclear? Pois é, o tal Chato Resto de Chapolin é um trocadilho com o nome desse ator. Esses episódios de Chapolin em Acapulco são maravilhosos, assim como os episódios de Chaves. E será que você sabe qual é a magia por trás dessas histórias? Afinal, por que a gente ama tanto ver os episódios dos seriados rolando na praia? Nós sabemos os motivos e elencamos os principais fatores que tornam essas histórias tão queridas por nós. Só clicar aqui do lado que eu tenho certeza que você vai se divertir muito. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.